Jean, bom dia. Primeiramente, queria saber, Jean, vocês comentaram até após o jogo contra o Brasil, a vitória, sobre a conversa que vocês tiveram com... Até teve uma conversa com o Pelaipe antes do jogo, né, que foi o novo executivo de futebol, e vocês comentaram que se fecharam ali com o grupo. Queria que vocês comentassem mais um pouquinho, se vocês pediram a permanência do Tcheco mesmo, como foi essa conversa, essa meio que lavar a roupa suja ali entre vocês para conseguir essa vitória e, quem sabe, aí embalar de volta no campeonato para buscar o G4 novamente, já que estava tão perto do Z4, né? E agora parece que o foco volta a ser o G4. Bom dia a todos. A gente teve sim uma conversa longa lá em Porto Alegre. Eu acho que foi muito boa, mas é uma conversa que a gente tem no dia a dia. Esclarecemos algumas coisas, colocamos em dia a nossa situação. Foi mais uma conversa aí de homem para homem lá. Então, a questão do Tcheco, ele assumiu. Acho que se tivesse que pedir, com certeza a gente pediria a permanência dele, mas partiu dele isso. Eu acho que ele foi muito homem nesse aspecto, porque pela grandeza dele, por ser o jogador que foi, ele poderia simplesmente sair naquele momento ali de pressão. Não, ele assumiu a responsabilidade, nos deu confiança, e isso a gente levou para dentro de campo. Jogamos pela gente, jogamos por ele, e mudamos já a cara do nosso time nesse jogo. Jean, após a partida lá em Pelotas, o Tcheco falou que, numa conversa que ele teve com vocês antes do jogo, ainda lá em Porto Alegre, que alguns jogadores se apresentaram, né, apareceram realmente para o jogo. Ele falou que você foi um deles que se colocou à disposição para ajudar, né? É o que estava faltando realmente no time, se apresentar para o jogo, se colocar à disposição, dar algo a mais, e nesse jogo contra o Brasil acabou tendo isso? Sim, eu acho que é um momento da gente se abraçar, cara. É um momento de pressão, é um momento complicado pra gente, que as vitórias não estão vindo. E depois daquele jogo do Oeste ali, eu cheguei no Matheus e falei: Matheus, eu quero jogar, cara. Estou à disposição, eu sei que é um momento difícil, eu sei que é um momento que vocês precisam de todo mundo. O Pablo também fez isso, então eu fui nele e falei: não, eu estou à disposição, eu quero jogar. Eu vim aqui para isso. E faziam acho que 17 jogos que eu não entrava jogando, então estava trabalhando para isso. Então achei que era o momento de eu chegar e falar isso, porque eles confiaram quando me contrataram, entendeu? Então eu cheguei nele, falei com o Tcheco tinha conversado comigo uns dias antes, quando ele assumiu, numa forma tática, que eu não iria entrar jogando, eu respeitei. E nesse jogo eu achei que eu deveria chegar e me colocar à disposição para também ajudá-los, entendeu? Porque eles também ficam numa situação complicada. Então foi isso que aconteceu, acho que foi importante isso, e ele nos passou essa confiança. Então o que a gente quis era mostrar, passar essa confiança da gente também para ele, que a gente estava à disposição, que a gente queria ajudar. E graças a Deus aí a gente foi feliz nesse jogo e pôde fazer um belo jogo. Jean, o que você poderia comentar sobre o trabalho do Tcheco, principalmente nessa questão do relacionamento com os jogadores? Como ele parou de jogar não há muito tempo, a gente sente, já entrevistei ele várias vezes também, sente que ele tem a linguagem assim de vocês, ele parece até às vezes ainda um jogador assim, mas num bom sentido, não que ele não tenha comando, mas por ter parado talvez de jogar há pouco tempo. Como é que é isso no trabalho dele? O Tcheco, ele é a mesma pessoa quando estava com a gente ali, né, como auxiliar. Então, a primeira conversa nossa, a primeira coisa que ele disse que ele acreditava na gente, nos passou essa confiança, entendeu? Que eu acho que era o melhor ali no momento que a gente precisava. E ele, por ter jogado, ele já deve ter vivido isso nos clubes que ele passou. Então, ele tem a inteligência de passar isso pra gente, um pouquinho do que ele viveu. E nos dá essa confiança, essa tranquilidade. Claro que é um momento complicado para a gente sabe disso. Só que a gente está conversando no dia a dia, nos trabalhos, teve pouco tempo para trabalhar desde quando ele assumiu, isso é complicado. Então foi mais conversa do que treinamento. Então nessas conversas ele procurou passar para a gente o entendimento dele. E a gente está no dia a dia buscando entender e levar isso para dentro de campo. Eu acredito que
que essa postura que a gente já teve no jogo contra o Brasil foi interessante. Foi um jogo de muita força, muito complicado, apesar de eles estarem ali na zona de rebaixamento ou perto, não sei muito bem, mas a gente sabe como é complicado jogar lá. Então a gente assimilou tudo isso, igualamos na briga, igualamos na garra ali e o resultado veio a favor da gente. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que tem sido, né, esses dias de preparação aí, essa semana. Ainda tem mais um tempinho aí, o jogo é só na terça-feira. Mas como é que o grupo está assimilando essa semana de trabalho? Exatamente porque é a primeira que o Tcheco tem, né? Antes era um treino no máximo aí que ele estava tendo. Como é que tem sido essa semana aí para corrigir alguns erros do time, aprimorar algumas coisas boas, para pegar o boa e confirmar realmente essa classificação? Porque, se não estou equivocado, o Curitiba só teve uma vez no campeonato que venceu 2 seguidas. E agora tem a oportunidade de se igualar. Eu acho que essa semana aí é muito importante para a gente, para o Tcheco, para ele colocar em prática o que ele pensa e para a gente trabalhar. Como eu disse, foi muito pouco tempo, então foi mais conversa do que treino. Então, ontem a gente já fez um trabalho mais físico, então a partir de hoje a gente já começa a entrar na parte tática. Então, acredito que esses dias aí vai dar para a gente trabalhar bastante e entender a formação dele e buscar, jogo a jogo. Como a gente disse no jogo passado, o jogo do acesso foi o jogo passado. Conseguimos e agora a gente está pensando no boa. É mais um jogo para a gente fazer um bom jogo, uma boa atuação e vencer. Em casa a gente não pode perder mais pontos. E depois fora a gente também buscar algumas vitórias. Esse jogo contra o Brasil, por mais que tenha uma pressãozinha no final ali do Brasil, né, o Coxa conseguiu se portar bem, não levou tantos sustos. Teve no começo do jogo, teve aquele lance com o Wilson, e no final do jogo o Wilson também fez uma boa defesa, mas no geral o Coxa conseguiu se comportar bem. Último jogo em casa vocês perderam, teve toda aquela crise, a torcida pegando no pé. E como vocês ganharam esse jogo fora de casa, vocês enfrentam o Boa novamente no Couto Pereira para tentar confirmar se reviravolta no momento do Coxa, né? É um jogo para trazer a torcida de volta para o lado de vocês, eles estavam pegando todo no pé, aquela pressão tão forte contra o elenco e a própria diretoria, a comissão técnica. É aquele jogo para confirmar e tentar embalar de vez mesmo no campeonato? Sim, o Brasil de Pelotas, como eu disse, a gente teve a humildade de saber o nosso momento, nossa situação na competição. A gente entrou fechado ali para marcá-los, porque, como eu disse, lá é complicado demais jogar. Muita bola aérea, o campo não ajuda muito. Eu acho que a gente conseguiu marcar, conseguiu suportar bem. A gente vinha tomando muitos gols no começo do jogo, a gente conseguiu suportar, conseguiu fazer o gol no primeiro tempo, isso nos deu uma tranquilidade para o segundo. O Wilson, mais uma vez, foi muito feliz ali, nos ajudou muito. Eu acho que o grupo inteiro foi muito importante ali naquele jogo. E nos dá uma confiança, sim, para jogar dentro de casa. Como eu disse, como se fosse o último jogo agora contra o Boa, o jogo do acesso, como a gente está levando. Então, a questão da torcida, acredito que com as vitórias a gente vai trazendo o torcedor de volta, cara. Confiança, é normal, a desconfiança de todo mundo. Mas acredito que, como eu falei, dentro de casa a gente tem que se impor. Nossa casa, a gente não pode perder ponto. Tanto o Oeste quanto o Boa, quanto o Brasil de Pelotas já ficou para trás. Então, é um novo jogo agora contra o Boa. Não vai ser um jogo fácil, apesar de estar na zona de rebaixamento. Não vai ser um jogo fácil, a gente sabe disso. Então a gente vai entrar mesmo como a gente entrou contra o Brasil, com humildade para marcar e disposição para jogar depois. Eu não sou muito a favor assim desse negócio de fazer uma meta a cada 2, 3 jogos. Acho que o importante é você, jogo a jogo, se preparar para aquela partida, porque se de repente você só fica, tem que ganhar 10, tem que ganhar 8, daí não vem uma vitória, você fica abatido e tal. Como é que o elenco está trabalhando com isso, sabendo o número de jogos que tem que ganhar, mas vocês estão pensando justamente jogo a jogo? Por exemplo, a meta agora, o foco agora é o Boa. Como é que está sendo? Não, exatamente. A gente tem que ser assim, a gente tem que pensar jogo a jogo. A gente sabe que é difícil, mas a gente confia muito na gente. Como eu disse, o jogo do Brasil já ficou para trás, foi muito bom. Conseguimos 3 pontos, foi muito bom, mas já ficou. Agora a meta nossa é o Boa. Depois a gente vai pensar para te falar bem a verdade, eu não sei nem qual é o outro jogo depois fora. A gente está pensando, Vila Nova, a gente está pensando no Boa.
Então a gente está focado, a gente vai trabalhar para fazer um belo jogo, como a gente fez contra o Brasil, marcando, saindo para jogar e não perder, cara, não perder ponto em casa mais, que isso ajuda muito na competição. Então a gente sabe que a gente pode, a gente confia muito, mas a gente vai jogo a jogo. Isso mesmo que eu ia te perguntar, Jean, porque nos últimos 4 jogos em casa foram 3 empates e 1 derrota. O que você acha que o time que vinha tão bem em casa anteriormente, né, chegou por um bom tempo ali a ter 100%, nesse momento não está com uma campanha boa em casa? O que você acha que precisa ser feito diferente? Acho que a gente tem que trazer o respeito de novo para a gente, né? E dentro de casa a gente vinha tendo uma sequência muito boa que nos deu essa pontuação na competição. A gente acho que causou uma certa desconfiança, assim, sabe? Desconfiança não, uma certa... você vai perdendo confiança dentro do jogo quando as vitórias não vêm. E acho que isso estava nos prejudicando um pouco. Mas, como eu disse, essa vitória fora foi a segunda nossa. Acho que nos dá uma confiança para vir dentro de casa com a nossa torcida. E, como eu disse, com as vitórias a gente vai trazendo o torcedor de volta, vai trazendo a confiança de todos de volta. Dentro a gente ali do elenco, a gente sempre esteve muito confiante. A gente passou por um momento difícil, mas a gente sempre confiou que a gente daria a volta por cima, porque o trabalho está sendo bem feito, a gente está trabalhando certo e as vitórias não estavam vindo. Mas acredito que a postura já para esse jogo vai ser bem diferente. Jean, você já falou um pouquinho de você ali, né, sobre o momento que você sentiu que você poderia até conversar ali com a comissão técnica, se colocar à disposição para ajudar. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o seu momento, né? Você já entrou bem contra o Oeste, um campo quase que impraticável. Nesse último jogo você também foi bem, tem arriscado de fora da área, dificilmente erra o gol, né? Você consegue colocar uma direção interessante nos seus chutes. Está buscando esse gol também de longa distância, média e longa distância, que você chuta muito bem. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa característica aí que você está buscando se firmar aqui. Acho que é uma das principais características minhas, né? A finalização. Acho que desde o começo, quando eu cheguei aqui, eu busquei isso. Naquele jogo contra o Atlético, acho que foi um dos jogos que a gente teve mais finalização, mais criamos. E eu venho buscando isso, venho buscando a oportunidade, vim entrando nos jogos, tentando todo momento buscar o gol, e até agora não saiu, mas acredito que na hora certa vai sair. Esse jogo também contra o Brasil tive algumas oportunidades, mas mais uma vez não entrou, mas estou confiante que no momento certo, e se Deus quiser dentro de casa agora já contra o Boa, se eu tiver a oportunidade ali, acredito que vai sair esse primeiro gol. Já com relação à falta, bola parada, né? Você hoje é o principal cobrador do time, pelo menos lá em Pelotas foi assim. Como é que tem trabalhado isso? Intensifica o trabalho durante a semana? Você se lembra qual foi o teu último gol de falta? A gente trabalha toda semana ali umas bolas paradas. Eu gosto muito, cara. Para mim, uma bola parada não é só uma bola parada. Para mim é uma oportunidade muito grande de gol. Tanto falta quanto escanteio. E é uma bola complicada ali pro goleiro, né? Nesse jogo contra o Brasil foi importante, mas o goleiro foi muito bem, rebateu a bola ali muito bem. Se eu não me recordo, acho que foi pelo Goiás, ano passado, se eu não estou enganado. Mas eu venho trabalhando, sempre trabalhei para isso, porque decide jogos. Decide jogos, tá claro aí que decide jogos, bola parada. Já decidiu contra a gente, já decidiu a favor da gente, então eu venho trabalhando e eu tenho certeza que vai ser muito importante essas bolas paradas nos próximos jogos. Hoje o time sofreu muita pressão por parte da própria torcida nesses últimos jogos do Couto Pereira, né? Até pela falta de resultados que vinha acontecendo. Mas aí faz uma vitória contra o Brasil de Pelotas. É bom voltar para casa agora, exatamente para tentar readquirir essa confiança do torcedor e ter essa segunda vitória seguida? É isso que você espera? Um cenário um pouco mais de apoio no Couto Pereira depois de ter vencido o Brasil de Pelotas? A gente sabe que no momento, até pelos resultados, como eu já falei, a desconfiança é normal por parte do torcedor. Acredito que sim, que dá uma confiança a mais para jogar dentro de casa, uma vitória dessa fora. O que a gente pede e espera é que nos apoiem no jogo.
errar, a gente vai errar, entendeu? Mas a gente vai procurar a todo momento o gol, as vitórias. Espere até o final do jogo, aí depois eles criticam, vaiam, fazem o que quiser. Então a gente pede que nos apoiem entre o jogo, porque é muito importante, cara. O Couto ali é muito importante pra gente. Os times que vêm jogar, eles sentem a nossa torcida. Então, nos apoia, a gente vai mudar a nossa forma de jogo, o nosso empenho, a dedicação vai ser outra, como foi nesse jogo. Então a gente pede que nos apoiem e com a ajuda deles eu tenho certeza que vai melhorar muito para a gente conseguir essas vitórias dentro de casa.